Bem, então veja, a gente tem uma situação, são várias situações diversas, todas elas passam pela responsabilidade, pela educação, né? E aí entra esse pedido de socorro mais próximo de você chegar e conversar diretamente com a pessoa, com a administração de um condomínio, com o dono do bar, com o policial, com as autoridades, em um processo com o advogado, né? Bem, e muitas vezes tem pessoas que se cansam disso, né, doutor Renato? Eu vou pedir que o senhor me ajude aqui, resolve até mudar. Então, isso normalmente não resolve, porque esse problema do barulho ele está sendo generalizado. Vejam que nossa mesa tem pessoas de São Paulo, de Minas Gerais, aqui de João Pessoa, o Augusto, eu não sei, não me recordo agora qual é teu estado. Santa Catarina. Então, vejam, é um problema realmente não só nacional, como mundial. E aí nós temos que nos unir, eu acho que como sociedade, e sim também contar com a ajuda da lei, né? Doutor Renato, por favor, a gente já tem um panorama aqui exposto, cada um dentro da sua espontaneidade, comentou de várias situações. O senhor poderia nos contextualizar tudo isso dentro da lei, dentro das formas de perturbação, né? Por favor. A gente ouviu os relatos de todos aí e a gente percebe, professora Conceição e os demais integrantes da mesa, todos que estão online aqui, que isso realmente é uma guerra. É uma guerra entre as pessoas que não têm qualquer consideração pelo próximo e as pessoas que estão sofrendo. E sofrem muito com essa questão de perturbação de sossego. Vocês podem perguntar para qualquer policial que faz atendimento de ocorrências, né? Qual que é a porcentagem das reclamações de perturbação de sossego. E eu garanto para vocês que em qualquer lugar, seja em Florianópolis, onde o Augusto está, João Pessoa, onde está o Ivaldo, a Conceição e o Ayrton, seja lá em São Paulo, onde mora a Carol. A perturbação de sossego é a que mais bate recorde de reclamações. E é incompreensível para mim, lógico, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto jurídico, é incompreensível para mim porque que não existe ainda uma conscientização das autoridades em relação a isso. Porque se é o maior problema, imagina se será que a polícia fica pensando, gente, se a gente resolver se criar a cultura do respeito, se criar a cultura de entender o próximo, de ter empatia, será que a polícia pensa, nós vamos ficar sem o que fazer, sem o que trabalhar? Só pode ser isso, porque eles tinham que tentar buscar isso, porque a maior parte das ocorrências é de perturbação do sossego. E o que resta, então, para as pessoas fazerem? Nós temos aí as legislações que nos socorrem, não são as melhores, mas temos legislação que nos socorre, são decretos da lei de contravenção penal, que ela tem força de lei, o decreto-lei lá da contravenção penal, a lei de contravenções penais, um decreto antigo de 1941, cheio de falhas, ele começou a ter vigência em 1942, tem muitas falhas, precisa ser totalmente reformulado essa questão aí da perturbação do sossego. Temos aí o Código Penal que trata daquilo que a própria Carol falou, da questão aí da perseguição, o artigo 147A do Código Penal, e a própria ameaça também, que o Augusto citou. O Augusto citou um relato aí de sofrer ameaça de morte, e eu não sei se dá para encaixar a questão do estímulo do suicídio, mas para mim, o suicídio pode parecer engraçado, mas o suicídio, a tentativa de suicídio é um crime. A pessoa responde criminalmente por tentar o suicídio. Então, a pessoa que te estimula a outra a suicidar, ela está estimulando, fazendo um estímulo aí para um crime. Da mesma forma, a ameaça também do artigo 147 lá do Código Penal, tá?
Agora, o que acontece? A pessoa está com problema de perturbação de sossego. Vocês estão nos acompanhando aí. É princípio básico, não tem outro, não tem como fugir. A primeira solução que você tem que buscar, obviamente, é a polícia. Você tem que chamar a polícia para... Assim, vai resolver? Ela resolve, às vezes, momentaneamente naquela situação, porque ela determina para que o vizinho barulhento ou o estabelecimento barulhento cesse a perturbação de sossego, ou ela vai te falar que não tem condições de resolver naquele momento. Vamos pegar o exemplo do Ivaldo, que é um exemplo próximo daquele que eu atravessei, e que eu sei que às vezes ele chamou a polícia, e a polícia falou para ele, nós não podemos fechar o bar. Quem tem que resolver essa questão de estabelecimento aí é a prefeitura. Você tem que ver essa questão do alvará da prefeitura. A polícia não tem esse condão de verificar alvará do estabelecimento e fechar. É lógico que ela tem a obrigação de dar início ali num processo criminal se você solicitar isso aí. Então vamos lá. Primeira questão, polícia. Eu sei que existe muita relutância das pessoas na questão da polícia, mais por culpa da polícia, porque por culpa de acreditar nas coisas mesmo. Os policiais estão fartos, eles estão cansados de tanta reclamação de perturbação de sossego. E ainda que elas sejam a maioria das reclamações, a polícia faz vista grossa para a questão da perturbação de sossego. Se tiver acontecendo qualquer outra coisa, a última coisa que eles vão resolver, que eles vão buscar te ajudar, é a perturbação de sossego. E isso traz o quê? Traz como consequência que, primeiro, demora, na maioria das vezes demora demais. Lógico que ninguém vai fazer um negócio desse. Vamos pegar uma situação, você ligar para a polícia e falar assim, acabaram de matar uma pessoa que agora, em 5 minutos vai ter polícia na porta da sua casa. Você fala, agora está tendo barulho aqui na minha casa. Às vezes você vai esperar horas para a polícia chegar para atender a sua solicitação. Ah, Renato, mas morte de alguém é muito mais grave. Gente, por causa desse entendimento de gravidade, acaba que a gente vê situações terríveis aí de enfrentamento entre vizinhos, porque quando o vizinho vai conversar com o outro, às vezes ele já está num estado de estresse tão grande, aí encontra outra pessoa ignorante do outro lado, acaba tendo um confronto que eu sempre falei para as pessoas que me seguem no canal do Meu Vizinho Barulhento, falo, não entrem em confronto com os vizinhos, porque você nunca sabe. Quando eu falo confronto, é verbal. Se ele quiser te xingar, se ele quiser falar qualquer coisa de você, não entra nesse diálogo, nessa dialética de querer argumentar. Porque como é que você vai argumentar? Você pode argumentar com a polícia, você pode argumentar com a prefeitura, você pode argumentar com o Ministério Público, você pode argumentar com o Judiciário. Mas com o vizinho barulhento, se tivesse argumento, ele não estaria fazendo barulho. Ele nunca vai entender o seu lado, ele nunca vai entender o que você está passando. Para ele, aquilo é normal. A gente até falava na live de terça-feira que tem pessoas que nasceram em ambientes ruidosos, cresceram em ambientes ruidosos, se acostumaram que aquilo para eles é normal. Infelizmente, tem pessoas que criaram essa cultura e acham, né, que aquelas pessoas que reclamam de barulho, essas são as pessoas perturbadas, são perturbadas de barulho, óbvio, eu falo perturbadas mentalmente, porque elas não se enquadram na sociedade. O que para mim é um verdadeiro absurdo. Eu acho que o que falta para as pessoas é um pouco de empatia, falta questão de respeito e falta questão também de cumprimento das leis que já existem. Ah, precisa melhorar as leis? Com certeza. Mas se você pegar, por exemplo, o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, ela se encaixa na denúncia em tudo que o pessoal falou aí, do Ivaldo, do Augusto, o Ayrton citou a questão do músculo, também cita também a questão do músculo que faz perturbação do sossego. Você pegar lá o artigo 42, eu vou ler ele rapidamente, coloquei aqui, ele diz o seguinte: perturbar alguém, o trabalho ou sossegos alheios, com gritaria ou algazarra,
exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de quem tem a guarda. Percebam que tudo que vocês citaram aí está encaixado aí. Aí você chama a polícia, vamos pegar o exemplo aqui do Augusto, por uma questão de cachorro, eu imagino que o Augusto já deva ter chamado a polícia várias vezes por causa disso, e eu tenho quase que absoluta certeza que ele sofreu um preconceito em relação a isso por causa de cachorro. Eu posso estar até equivocado, mas eu sei que aqui na minha cidade a polícia faz uma vista grossa enorme em relação a essa questão de cachorro. Fala, mas a gente não pode fazer nada contra o animal. Não, mas a questão, o artigo 42, ele não fala nada do animal. Ele fala de quem tem a guarda do animal e que está estimulando o cachorro. E será que esse estímulo é mandar o cachorro latir? Falar, o cachorro late? Não é, gente. Quando você coloca o cachorro num ambiente em que ele fica estressado, num ambiente que ele tem estímulos, ele vai latir. O cachorro não late à toa. Cachorro não, assim, todo cachorro late, óbvio, mas cachorro não late à toa. Quando o cachorro fica na porta da frente da casa, próximo ao muro ali de confronto com a rua, e se tiver um portão, ele vai reagir a qualquer situação que passa ali perto e ele vai latir. Ou se ele fica no fundo sozinho, sem contato com os donos, ele também vai latir. A maioria dos cachorros, Augusto, que latem excessivamente, eles se encontram sozinhos e sem o contato social com os donos. Às vezes a pessoa, você falou da cultura pet, realmente essa cultura pet é muito forte, é um mercado milionário, talvez até bilionário, mas quando o cachorro tem a convivência com o dono, está frequentemente junto, igual o cachorro que é criado, solto dentro de casa, que ele não fica preso na frente, ou não fica preso atrás, ou não fica preso naqueles corredores laterais, ele fica solto, ele está tranquilo, ele não tem nada que está estressando ele. Ele não é um cachorro ruidoso na maioria das vezes. Só que o que os proprietários dos animais fazem? Eles colocam o cachorro preso, deixam o cachorro estressado, e ele, às vezes, para chamar a atenção do próprio dono, ele late. O cachorro faz isso. O cachorro é um animal bastante inteligente. Tanto é que se você ensinar muita coisa para ele, ele faz. Ele é fácil, acho que é o animal mais fácil de adestrar, é o cachorro. E se você pegar aí o artigo 42, pega no caso do inciso 2, que fala de inciso 3, instrumentos sonoros, que é o que o Ayrton citou, usando de instrumentos sonoros aí também, sinais de barulho, de som, que é o caso aí que a Carol citou, que é o problema dela, de gritaria, o pessoal já está... A Carol atravessa um verdadeiro inferno, eu conheço a história dela, é um verdadeiro inferno de que os vizinhos se uniram para atacar a família dela. É uma situação terrível. E a gente... Eu sei o que ela passa, e ela vai retratar isso aí. A própria polícia age com uma situação de desprezo pelo que ela passa. Isso é lamentável, e essa cultura precisa ser mudada urgentemente. Cultura de desprezo para quem sofre com essa questão de perturbação do sossego. Então, vamos lá. Primeira busca de resolver é polícia. Boletim de ocorrência, ou você fazer o termo circunstanciado de ocorrência, que está previsto em lei, não é uma... eu quero fazer um termo circunstanciado de ocorrência. Carol me passou esses dias a notícia que São Paulo não estão fazendo, né, Carol? Que eles estão se recusando a fazer isso aí, mas está no artigo 69 da Lei do Juizado Especial, da Lei 9.099 de 95, em que você, com esse termo circunstanciado de ocorrência, você dá início a um processo criminal contra o vizinho barulhento. Mas aí tem uma pegadinha no artigo 42 da Lei de Contravenções Penal. Ele fala que se você sozinho fazer essa denúncia criminal contra o vizinho barulhento, lá na frente, se não for feito um acordo, se não ter uma conciliação, essa denúncia vai ser considerada irregular, porque existe lá mais de uma vítima.
tudo por causa de um S que está no sossego alheio no caput lá do artigo 42 da Lei de Contravenção Penal. Então, pessoal, vocês que estão aí acompanhando a live, eu quero chamar a polícia para dar início num processo criminal contra os vizinhos barulhentos, não façam isso sozinhos. Se fizer, façam já com a consciência que isso vai chegar lá na frente, com certeza vai ser arquivado, tá? A não ser que realmente façam um acordo. Mas aí alguns vão me falar, mas eu não consigo ter outras pessoas para me ajudar a fazer isso aí. Façam a si mesmo, mesmo que sozinhos, porque você tem que mostrar para o vizinho barulhento que você não aceita essa perturbação do ser que você não concorda, tá? Que você vai lutar por todos os direitos de fazer isso aí. Pois não, Conceição? Doutor, por favor, no caso, duas pessoas de uma mesma casa já amenizaria esse problema ou não? Você fala a questão da denúncia da representação criminal. Para a gente driblar esse S aí, que seria sossego alheios. Então, duas pessoas passando de uma mesma casa, uma família, e todas elas indo fazer o TCO. Olha só, no meu entendimento, pode. Já vi várias decisões que sim, mas existe uma decisão do STF, especialmente do ministro Gilmar Mendes, que fala que tem que ser várias pessoas, que não somente duas não poderia. O que é um verdadeiro absurdo. A lei não está... Quando a lei fala alheios, ela não fala que tem que ser uma coletividade, porque senão ela praticamente ela vai limitar totalmente essa questão do artigo 42, vai praticamente torná-lo sem efetividade. As várias decisões que a gente já analisou nessa questão da perturbação de sossego, quando ela pode usar o marido, pode usar um filho, pode usar um outro parente, sim, um outro vizinho também que concorde em fazer isso aí, porque a lei é clara e vários juízes aceitam sim que possa ser mais, desde que seja mais de uma pessoa, pode sim. Lógico que nós vamos embarrar em um ou outro juiz que vai entender, que vai falar assim, não, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, tem que ser uma coletividade. Mas a lei claramente especifica que tem que ser mais de uma pessoa para poder fazer essa representação criminal. Ficou claro? Sim, doutor. Existem outros, como é que eu chamaria, artigos ou aspectos legais, Código Civil, que a pessoa poderia juntar, fazer um pacote de leis, por exemplo, da questão do lar ser um asilo inviolável, coisas desse tipo, porque é o que a gente vê. Uma ação é bem sucedida quando você tenta, por todos os lados, impedir, deixar furos, digamos assim, né? Então, assim, existem outros artigos, outras leis que a gente pode recorrer junto a essa. Vamos começar pelo princípio, pelo básico dessa questão, que é a Constituição Federal, que é a lei maior de todas, e que todas as demais leis têm que vir numa escala obedecendo, nenhuma delas pode confrontar com a Constituição Federal. É a lei máxima do país e dela devem decorrer todas as outras leis. O que ela diz? Ela diz no artigo 1º que todas as pessoas têm direito de viver com dignidade. Isso é princípio, é o artigo 1º da Constituição Federal. E diz o artigo 225 ainda, da mesma Constituição, que todos têm direito de viver no meio ambiente ecologicamente equilibrado. Lógico que todas essas duas expressões, meio ambiente ecologicamente equilibrado e dignidade, são avaliações subjetivas. Cada pessoa tem um conceito de dignidade próprio e outras têm conceitos também subjetivos do que é o meio ambiente equilibrado. Eu vi comentários aqui agora na própria live de uma pessoa falando foi uma espécie de um desdém do problema do Augusto, falando o problema de cachorro é tranquilo, os outros que são ruins. É o que acontece aí. Cada pessoa tem um critério de avaliação e isso não deveria, essa avaliação não deveria ser subjetiva.
precisaria, eu acho que é uma das coisas que tem que se buscar na legislação, é tirar esse critério de subjetividade da perturbação de sossego, de não caber essa avaliação, mas sim, se tem barulho, ultrapassou os limites de onde a pessoa mora, já enquadraria na questão da perturbação de sossego. Ah, mas precisa de decibéis. Não tem que ter decibéis, gente. Se está extrapolando barulho, se já passou dos limites do confronto entre uma residência e outra, entre estabelecimento e outro, já tem que ter isso aí. Já não pode, igual já fizeram com os veículos, a resolução 624/2016 do CONTRAN, ela fala que se o agente de trânsito ou a polícia verificar que um veículo está com o volume do equipamento dele de som que extrapole o exterior dele, já pode ser multado por utilizar o som e estar provocando poluição sonora. É lógico que a gente sabe muito bem que as autoridades fazem vista grossa para esse tipo de coisa, mas a lei é bastante clara em relação a isso. Bom, a gente falou aqui da Constituição, é base, dignidade e meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso é o que deveria decorrer de todas as demais leis e todo o sistema e tudo que deveria agir polícia, prefeituras, Estado, governo federal e judiciário deviam ter isso como princípio, que a pessoa que vive com perturbação de sossego, ela não vive com dignidade. Ela vive, na verdade, em total situação de penúria, em situação de estresse com as doenças psicossomáticas que a própria Carol citou aí que ela está tendo, tem outras também, cada um reage de uma forma em decorrência desses problemas aí de perturbação de sossego. Aí depois da Constituição a gente tem aí, Conceição, Código Civil, que nos auxilia bastante nessa questão, seja para fixar danos em decorrência de todos os prejuízos morais e materiais que você sofreu em decorrência dessa perturbação de sossego. Temos também, dentro do Código Civil, que trata da questão de condomínios, tá? O Código Civil, ele alterou bastante coisa em relação à Lei 4.591 de 64, que era uma lei específica para a questão de condomínios. Então, ainda ela vale, ainda ela estava em vigência, a Lei 4.591, mas o Código Civil Código Civil de 2012 trouxe várias alterações em relação ao condomínio. Então, o que tiver no Código Civil que for diferente da Lei 4.591, o que vale é o Código Civil em relação a problemas de condomínio, inclusive, seja em relação a animais, seja em relação a som, seja em relação a gritarias, algazarras, seja em relação a instrumentos musicais, enfim, em qualquer tipo de perturbação de sossego. E por incrível que pareça, apesar da gente citar só o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, a gente acaba, até pelo próprio canal do meu vizinho Bruleno, nos deparando com vários outros tipos de perturbação de sossego, que são, às vezes, assim, peculiares, eu diria peculiares, mas que realmente causam um estresse muito grande nas pessoas. Vou citar alguns exemplos aqui. Barulho de portão do condomínio, aquele condomínio, a pessoa mora em frente a um condomínio grande que toda hora abre e fecha o portão, abre e fecha o portão. E toda vez que abre, faz aquele barulhinho de ré de caminhão. Pi, 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 e vira, não sei se vocês já viram esses condomínios. E a pessoa mora ou do lado desse condomínio ou em frente, e a janela dela está de frente ali, ela não consegue dormir. É um trânsito toda hora de abre, fecha o portão, sirene. É uma situação peculiar, talvez vocês nunca tenham ouvido falar de alguém que passa por isso, mas é uma situação de perturbação de sossego. Outra coisa que as pessoas passam também, e é curioso, o barulho do vigia de rua, que fica passando com o apito ou a sirene, apertando a sirene da motocicleta dele. Isso aí, eu acho que foi um dos vídeos que eu fiz, que eu sofri assim, mais críticas. O pessoal dos vigias foram lá me detonar, falou, eu tenho que trabalhar. É igual o Ivaldo falou, as pessoas têm direito de trabalhar e ninguém quer negar esse direito de trabalhar. Mas por que
que o dono do bar tem que deixar essa música alta para atrapalhar as pessoas que estão ali, a dignidade das pessoas que estão ali em volta. E por que o rapaz do vigia tem que fazer aquele barulho tão alto? Por que tem que ser tão alto? Será que não podia ser menor? Será que não podia usar esse abafamento acústico que o Ayrton usou no trompete dele? Será que não tem uma solução para isso? É um outro tipo de barulho também. Deixa eu ver se eu me recordo aqui de outro. Outro. As pessoas que são vizinhas de trem de ferro, onde passa trem de ferro. Gente, o barulho de trem de ferro é um barulho que, dependendo da hora, acorda uma casa inteira, e não só o barulho do próprio maquinário, mas como o barulho também daquela buzina, do aviso do trem, que na hora que ele está passando na cidade, ele tem que estar avisando o tempo todo. Aqui em Uberlândia, onde eu moro, eu escuto essa buzina do trem muito longe, mas eu moro, se for pegar em linha reta, dá mais ou menos uns 3 quilômetros. Eu escuto. Agora imagina quem mora ali do lado e ter que passar por essa situação. Por isso que eu falo a questão da empatia, porque às vezes fala, gente, mas a pessoa vai incomodar com o trem. Gente, esse trem de ferro, vocês já viram qual que é o tamanho de um trem de ferro? Se alguém já viu um trem de ferro pessoalmente, sabe que aquilo lá são 300 metros, 400 metros de um trem puxando aquele tanto de vagões, e é um barulho enorme. Curiosamente, há vários anos atrás, um primo meu, na cidade de Uberaba, ele morava do lado de onde passava o trem de ferro. E, de repente, eu estava lá dormindo, 6 horas da manhã, acordei e falei, gente, que barulho que é esse? O que é isso que está acontecendo? Eu levantei, falei, nossa, eu abri, eu olhei para a janela, não vi nada. E mais tarde eu perguntei para ele, falei, que barulheira que foi aquela que ficou meia hora fazendo um barulho? Não, isso é todo dia, é o trem de ferro que passa aqui. Falei, gente, pelo amor de Deus, é muito barulho. Se é uma pessoa que às vezes tem que trabalhar até tarde e é acordada às 6 horas da manhã com um barulho desse, é terrível. Não é o caso da pessoa óbvio, que já acordou, que tem que trabalhar, não atrapalha em nada. Só estou citando isso aí para tentar enumerar o tanto de problemas que existem. E existem por quê? Porque existe uma concepção, seja da polícia, seja das autoridades, que a perturbação de sossego não é um problema tão sério. E eu acho que essa primeira semana de análise do ruído, que a professora Conceição está fazendo isso aí, ela é importante por causa disso. Porque as pessoas têm que se atentar que isso realmente é um problema muito sério. Vamos lá, em continuação aqui. Nós temos ainda, o professora Conceição, dentro das normas aí do Código Civil, tudo, tem a lei aí dos condomínios do 4.591, nós temos a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que trata dos crimes ambientais, tá, Ivaldo? Nesse caso, você pode procurar aí depois também, que gera a criminalização por poluição sonora de estabelecimentos que causam poluição sonora, tá? Se quiser, depois a gente até passa o artigo certinho. Agora eu estou meio em dúvida do número do artigo, mas tem a criminalização de pessoas jurídicas que causam perturbação do sossego. No Código Penal, a gente tem aí a questão do artigo 147, que fala da ameaça, e do artigo 147A, que trata de perseguição. Dá para enquadrar, quando a pessoa faz barulho por provocação intencionalmente, dá para enquadrar na questão da perseguição. Logicamente, existe uma relutância da polícia de aceitar isso aí, tá? E, obviamente, existem as leis municipais, que você que está com problema, principalmente de estabelecimento, igual o caso do Ivaldo, você, obrigatoriamente, você tem que conhecer a lei municipal que regula as posturas, tanto de colocar mesa e cadeira nas calçadas, horários de funcionamento, para quem pode ser concedido alvará, quais os horários que esses alvarás podem ser concedidos, porque se você conhecer na lei, algumas cidades chamam código de posturas, outras chamam lei de posturas, outras são leis de zoneamento, que falam, tal bairro não pode ter esse tipo de estabelecimento, tal bairro pode. As leis que separam a cidade em zonas residenciais, em zonas
mistas, em zonas comerciais, porque não adianta você morar numa avenida comercial, no meio de vários estabelecimentos, e falar assim, aqui não pode ter um estabelecimento. Não, você está num local, infelizmente, que você está morando no local errado. Você tem muita gente que, às vezes, mora tantos anos ali, e aquela avenida acabou se tornando uma avenida comercial, que acaba que, realmente, ela não vai conseguir evitar com que os estabelecimentos não funcionem. É óbvio que nada disso impede que haja denúncia por perturbação do sossego, que haja denúncia por estar extrapolando o barulho ali daquele local. Eu vou deixar para vocês aí passar as análises aí, porque senão eu vou ficar falando aqui e nós temos relatos de várias pessoas aí passando pelo problema aí. Doutor Renato, só comentar uma coisa, que realmente a organização da sociedade é importante, porque mudanças são feitas também. Se a gente lembrar o caso de São Paulo, o aeroporto, Cumbica, as pessoas que moravam naquela área conseguiram, pouco a pouco, determinadas leis dos horários dos voos. Isso também impacta na construção civil. Isso falando assim de grandes centros urbanos e principalmente das áreas mistas, né? Mas muitos problemas se dão em área residencial. A área do Ivaldo eu conheço bem, era um local ermo dentro da cidade de João Pessoa, e de repente a cidade cresceu e ela ainda é uma zona residencial, mas está passando assim, né? Começam a vir bares, restaurantes, que até se sentem mais à vontade, porque acham, eu estou meio distante da cidade, e aqui é que eu posso realmente fazer o terror, né? Ou, no meu caso, eu estou num condomínio, numa zona residencial, moro próximo de Ivaldo. Então, mesmo assim, eu acho que unidos nós podemos provocar, inclusive, mudanças na legislação, ou que determinados aspectos sejam considerados. Eu tomo o caso do aeroporto muito claro, porque eles conseguiram que, inclusive, no horário de sono da noite, tem um intervalo que não existem voos em Cumbica. O aeroporto simplesmente para em respeito aos moradores. Será que o aeroporto de Congonhas tem esses horários também? Porque lá, quem mora ali perto ali, deve ser terrível. O avião passa do lado dos prédios. Perdão, né? Cumbica não, Congonhas, isso, Congonhas. É ali que eles tem isso aí. Eles têm. É porque lá, quem já pousou em Congonhas ali, já no aeroporto de Congonhas, você vê que você passa do lado dos prédios. Ali a perturbação do sossego é terrível. Pois é, mas eles conseguiram mudar a malha aérea. Então, vejamos, organizados nós conseguimos coisas. E nesse sentido, eu queria que a gente fizesse uma rodada pelo horário, gente, de 5 minutos para cada um, porque cada uma das pessoas que está convidada aqui, ela tomou uma atitude, individual ou coletiva. E isso é importante que as pessoas saibam, né? Que não se sintam sozinhas, que elas têm pessoas passando pelo problema e tem pessoas que podem se unir e ajudar nesse combate. Então, eu passaria a voz, por favor, Ivaldo, vamos respeitar o horário, 5 minutos. Ivaldo, por favor, fala um pouquinho para a gente sobre o coletivo. Olha, a criação do coletivo foi a estratégia que nós, os que estávamos sofrendo desses abusos, né, terminamos encontrando. E ele tem dado resultado, porque hoje essas 30 pessoas que fazem parte do coletivo, elas não se sentem mais sozinhas, né? Inclusive, o coletivo tem se disponibilizado a esclarecer as pessoas, né, porque a gente mantém uma comunicação direta com a comunidade. A gente tem um grupo CDMA apoiadores no WhatsApp, onde é aberto, qualquer pessoa pode participar, e lá a gente vai colhendo essas informações, né? E na medida que vamos sendo demandados, a gente tem procurado ajudar. Mas, na realidade, o grande foco do CDMA está voltado para a questão da educação, né? Porque a gente entende que pode ter lei, pode ter polícia, pode ter tudo isso, mas se a comunidade não for reeducada em relação a esses princípios, nós vamos continuar na base do conflito. Então, para vocês terem uma ideia, a coordenação de capacitação da gente, ela montou um folder, né, que a gente vai distribuir, e também uma cartilha sobre a história do barulho, ou seja, alertando, inclusive, para essas questões da lei. Então, a gente tem algumas frentes de trabalho. Uma frente é essa questão da educação, que para a gente é a frente primordial, porque a gente entende que, se não for por aí, a gente não chega também a canto nenhum, né? Uma segunda frente, que é tentar se aproximar
das autoridades para que elas, explicando para a gente qual de fato é a sua função, a gente possa acioná-las de forma adequada, né? E uma terceira frente que a gente trabalha é a questão da organização da sociedade mesmo, ou seja, como organizar essa sociedade para que ela possa fazer, de certa maneira, um controle social sobre o Estado, né? Porque as pessoas precisam compreender que tanto o Estado como os governos, as autoridades, todas elas são pagas com nossos impostos. Então, em última instância, elas nos devem satisfação, né? E a gente tem colocado isso, sim, de uma forma bastante veemente, porque a gente não entende como é que a gente fica 2 anos e meio reclamando de um bar que está totalmente irregular e as coisas não se resolvem, né? Ou seja, a coisa não anda e a pessoa lá todo dia, né? Aqui em João, olha, para vocês terem uma ideia, eu tenho vizinhos meus que tomam remédio, chegaram a tomar remédio controlado, tarja preta. Outros tiveram que modificar a sua casa. Pessoa que morava, tinha um quarto arejado na frente, que era o seu quarto principal, teve que morar na dependência de empregada da casa, porque não consegue ficar morando em frente desse local. Então, essas coisas todas foram se juntando, né? E aí a gente resolveu agir. Estamos agindo dessa maneira, ou seja, tentando trabalhar a questão da educação, tentando trabalhar a questão do poder público, né, mostrando que as autoridades elas têm competência e estão recebendo, inclusive, para fazer esse serviço, então não tem desculpa por não fazer. Né? Se quer um cargo, deveria querer também o encargo do cargo, né? Porque isso também é uma coisa que acontece muito no Brasil. As pessoas querem pousar nos cargos, mas não querem fazer com que o cargo que ele assumiu, ele cumpra como manda a lei. Né? E atacar outra coisa da organização social, porque se nós, os cidadãos, não tomarmos essas coisas para a gente, que somos os que estamos diretamente sendo atingidos, ninguém vai vir resolver esse problema, sabe? Ninguém vai vir resolver o problema da gente. Então, precisa acabar com essa história também de acreditar que vai ter um salvador da pátria. Não, vai não. As coisas vão começar a acontecer na medida que a gente se junte e comece a lutar, né, pelas leis que garantem os direitos da gente, né? E isso nós estamos fazendo, né? Estamos trabalhando, estamos nos envolvendo, estamos tentando participar dos conselhos ambientais, das discussões ambientais da cidade, né? E espero contribuir, porque a nossa intenção é essa, porque eu acho que se as coisas estivessem funcionando, o cidadão não precisava estar deixando a sua vida particular para tratar de questões que o setor público deveria estar resolvendo, né? Então, além de a gente ter que pagar tudo com os nossos impostos, a gente muitas vezes ainda tem que fazer um serviço do ente público. Paciência, gente. Isso vai ter que ter um fim. Então, a gente espera que no diálogo, na boa vontade, na compreensão, a gente consiga superar todas as dificuldades, né? E depois não seja mais nem precisa a existência dessas organizações, porque as coisas vão entrar em outra condição, né, em outro momento. É isso que a gente acha e é isso que a gente está tentando. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Estamos abertos ao diálogo, porque sem diálogo e educação nós não vamos a canto nenhum. Muito obrigada, Evaldo. Só comentar, gente, que eu faço parte do coletivo também, né? Eu conheci o grupo, ainda não fui a nenhuma reunião presencial, até um pouco pela organização do evento, eles tiveram uma reunião agora domingo. Eu queria pedir a alguém do grupo, por gentileza, que colocasse nos comentários e a gente vai divulgar, como vai divulgar dos outros participantes também, algumas ações para quem queira se unir, uma forma de entrar, principalmente para quem está aqui na Paraíba, entrar em contato com o CDMA-PB, ou seja, por um WhatsApp, por algum e-mail, alguma coisa. A gente põe agora nos comentários, se Sônia, Tereza quiserem colocar, e o próprio Ivaldo aí teclar uma forma, eu acho que é bem útil agora, porque vai ficar registrado na live, então na mesa redonda, e a gente também disponibiliza nas nossas páginas do evento, tá bem? Por favor, eu peço esse favor a vocês, essa gentileza. 5 minutos, nós temos 1h29. Augusto, por favor, nos fale sobre a página Ninguém é Obrigado a Aturar o Seu Cachorro, né? Assim, um pouquinho, e se existe alguma campanha, porque eu recentemente assinei
um abaixo-assinado, né? Eu recebi por e-mail exatamente. As pessoas falam desse latido incessante. Eu, particularmente, passei por esse problema, adoeci por esse problema. A minha vizinha soltava o cachorro 5h30 da manhã e eu era acordada todos os dias no sobressalto. E isso me trouxe, a mim e a Ayrton, enormes problemas de saúde, inclusive um processo na justiça contra. Por isso que eu entendo completamente o que você fala, gente, não é brincadeira. Eu amo cachorro, sempre tive cachorro, mas não ter a responsabilidade de cuidar do animal é muito sério. É muito sério e isso repercute nas pessoas que realmente não tem nada a ver com a situação. Então, Augusto, nos fala um pouquinho da página, 5 minutinhos, se existe também alguma campanha, tá? Para que as pessoas possam, e depois, se você puder teclar aqui, colocar o endereço da página, e se existe alguma campanha nesse momento sendo feita, eu agradeço, tá? Então, vamos lá. Legal. Então, quando eu comecei a ter esse problema pior com os latidos, quando eu mudei para uma casa que eu era cercado de um labrador, um pastor e um pequenininho, sei lá o que também era o dia inteiro, os três, assim, de madrugada também, muitas vezes, eu resolvi criar essa página, assim, porque eu procurei, falei com a polícia, inclusive com relação à polícia, eu gosto de falar uma coisa interessante. Uma vez eu conversei com o policial e ele me falou exatamente isso. Eu entendo a sua situação, eu também tenho esse problema, eu sou professor, não consigo dar aula por causa do cachorro do vizinho, mas eu não tenho nada para fazer. Então, o policial me dizendo isso me desanimou, assim, completamente de tentar qualquer coisa. Eu falei, se o policial não consegue fazer nada, o que eu vou conseguir fazer? Aí eu criei a página, tentei agregar pessoas, assim, muito devagar, a gente conseguiu, depois de 8 anos, a gente chegou aos 1.000 pessoas. Assim, 1.000 pessoas, infelizmente, não muda nada nesse país. A gente precisa de pelo menos 20 mil para fazer um projeto de lei de iniciativa popular, que também não serve para muita coisa, porque eu já fiz um que já foi aprovado, e na hora que o senador pegou o projeto, mudou totalmente o projeto, era uma coisa lá das bolsas de pós-graduação. Mas é que também é outra coisa que desanima, né? Mas, por fim, eu acredito que a página foi muito legal para a gente se encontrar, né? Para a gente conhecer as pessoas que estão sentindo isso também. Porque é uma coisa, eu me sentia muito sozinho, pensava, eu sou a única pessoa do mundo que me incomoda com latido, sabe? Eu sou a única pessoa do planeta que ouve esse barulho. Às vezes eu acho que as pessoas não estão nem ouvindo esse barulho, estão ignorando. E eu sou o único que ouve e me incomoda. E quando eu criei a página, eu percebi que não, que tem muitas pessoas, muitas e muitas e muitas pessoas sofrendo diariamente muito e até muito mais do que eu. Eu mesmo, assim, não acho que, comparando a relatos que eu recebi, não acho que eu cheguei perto de ter problema que muitas pessoas tiveram. Gente que fala que morava do lado de protetor dos animais, que tinha 30 cachorros em casa, latindo 24 horas sem parar. Mas eu já tive também, durante... E assim, qual que foi a solução que eu encontrei? A minha solução, infelizmente, ela é individual. Ruído branco, eu estou aqui ouvindo agora som de avião, eu coloco som de cachoeira, e mudar de casa. Então, assim, eu gosto de trazer esse relato também, que muitas vezes a pessoa fala mudar não resolve, mas no meu caso resolveu bastante, mudou muito, né, minha qualidade de vida, mudar de casa. Hoje eu moro em um terreno que é proibido cachorro, tem 4 casas que dividem, não tem nenhum colado na minha casa. Se eu tirar o fone, eu vou ouvir, mas está longe. Então já é uma mudança drástica de qualidade de vida. Então é isso, eu acho que a página serviu para a gente se agregar, né? E assim, eu só fazendo umas colocações finais. Eu acho que, assim, acredito que tem que ter novas leis. Eu acho que a lei das contravenções penais, ela é interessante em determinar o que é o problema. Agora a gente precisa de uma lei voltada à aplicação. Como a gente vai aplicar essa lei? Então, por exemplo, estipular que todo município tem que ter patrulha do silêncio, por exemplo, uma viatura na qual vai ter técnicos de som, policiais e pessoas com decibelímetro que vão ficar rodando, monitorando os bairros. E é que nem foi falado pelo Renato, acho que 2 dias atrás, não precisa nem de denúncia. A polícia chegou, botou o decibelímetro, está passando do volume, seja o que for, deixa a multa na caixa do correio e vai embora. Então, assim, eu acho que o que a justiça obriga a gente a fazer é absurdo. Essa necessidade de testemunha. Eu morava num bairro onde eu acho que era a única casa que não tinha cachorro.
Sabe, onde eu vou arrumar uma testemunha? Não vou arrumar. Sabe, e se de repente 2, 3, 4 ali resolve se unir para me atacar na justiça? Eu vou, além de tudo, ter que ouvir o latido e ainda lidar com o fato de que eu perdi a causa na justiça. Teve gente na nossa página que falou que passou por tudo isso, juntou todas as provas, juntou testemunhas. Quando chegou no juiz, o juiz em 5 minutos deu perda de causa. Vai saber se esse juiz não é um juiz que tem cachorro em casa latindo o dia inteiro, não ouve o barulho, não se importa e deixou a emoção dele interferir no julgamento. Então, assim, eu realmente nunca procurei a justiça e não acho que eu vou procurar, assim, porque nesse drama de procurar a justiça, eu tô sofrendo radicalmente todos os dias. Para mim, um único latido é como se fosse um soco na minha cara, é como se fosse um golpe de bastão na minha cabeça. Então, assim, conforme o tempo vai passando, a gente busca uma solução individual, que é mudar, né? Dar um jeito. Eu acho que, só um último comentário, foi, há um tempo atrás, proibiram, né, cachorro em condomínio, né, quer dizer, proibiram a proibição de cachorro em condomínio, né, e eu acho que isso é uma coisa tão absurda, né, tão antidemocrática. Por que não pode ter o condomínio onde é proibido o cachorro e quem não gosta vai morar lá? E a pessoa que quer ter o cachorro vai morar no lugar onde é permitido. Então é tão absurdo. Nos Estados Unidos tem bairro inteiro que não é permitido. Então você tem alternativa. Eu posso escolher morar num lugar onde é proibido. A pessoa que quer escolhe morar no lugar onde é permitido. Então isso seria muito democrático, mas foi lá e proibiram de proibir o cachorro no condomínio. Então quem sofre não tem alternativa. Tá. Mas é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrando, então. Muito obrigada, Augusto. Eu acho que são reflexões que a gente... Doutor Renato, até no final vai... eu estou vendo que ele está fazendo as anotações aí, ele vai fazer o apanhado dele final, né? Esperado. Ayrton, por favor, comente um pouco como é que você resolveu o problema. Nem das festas, por enquanto, mas a gente teve esse problema do cachorro. Se você quiser comentar e a gente também compartilha aqui o que é que foi feito, né, por favor. Então você está escutando? Estou escutando. Você me chamou? Foi para mim? Por favor. Doutor Renato. Então, eu acho que o nosso problema, né, Conceição, envolve, apesar de a gente ter tomado todas as precauções e ter investido forte para não incomodar o vizinho, o alheio, não existe essa reciprocidade. Então, assim, às vezes o doutor Renato falou uma coisa assim, falou, não, o vizinho, ele acha que não está incomodando. Não, eu acho que alguns vizinhos, especificamente, eles sabem que estão incomodando, porque, inclusive, por exemplo, o problema de cachorro que a gente teve, o vizinho colocava o cachorro no pé da nossa janela para ficar longe da janela dele. A gente já teve problema, por exemplo, como crianças, né, que choram, que a mãe falava assim, incomodar o vizinho pode chorando, mas acordar seu irmão dentro de casa, não. A gente tem inclusive, gravação sobre isso. Eu acho que a saída é de diversas maneiras. O que a gente tem tentado? A gente sempre coloca no condomínio uma reclamação, a gente sempre abre o espaço para o diálogo, para que o condomínio dialogue, mas realmente isso que a Carol falou, a tendência é a pessoa encarar como pessoal e passar a lhe perseguir e lhe considerar como antissocial. Por exemplo, eu sou músico há 40 anos, você não gosta de música, né? Eu falei, como é que eu não gosto de música se eu trabalho com música há 40 anos? Né? Então, então, são muitas as coisas que vão acontecendo e as pessoas não vão entendendo. Eu sempre acredito na questão educativa, por ser professor, por isso que a gente teve a iniciativa de Conceição. Então, acho que esse processo de educação, punir, é importante entender que João Pessoa tem uma patrulha, tem um sistema que chame, mas ele não vai funcionar de todo efetivo, né, porque não vai conseguir, no meio desse tantão de violência, você ter a pessoa com decibelímetro, ele vai ter sempre um sistema falho, mas ajuda você cobrar das instituições que cada cidade tem a sua patrulha, a sua fiscalização sonora. Eu acho que a gente tem que realmente se unir, a gente tem que se conscientizar, abrir processos. O processo criminal, apesar das pessoas acharem que é muito chato, que você está perseguindo, que você está querendo... eu acho que o processo criminal também tem uma função educativa, suscitar o debate. As pessoas não querem debater, mas em algum momento as pessoas vão querer debater. Eu acho que você tem que continuar tentando, você tem que continuar assumindo, acho que você tem que formar
comunidades em prol dessa causa do sossego, porque cada vez mais a gente vai adoecer mais. Então, assim, nós tentamos de tudo e eu acho que eu me vejo em todos os casos que vocês citaram, né? Não só de banda, né? Eu não moro perto de um lugar que tem um bar, mas um vizinho considera a piscina dele como um bar de vez em quando. A minha vizinha tinha trigêmeos, se as crianças choravam, ela saía para a sacada para... Não acorde os que estão dormindo dentro, não, eu saio para a sacada e venho. Entendeu? E venho acordar aqui você na beira. O filho joga bola, ele vem jogar bola na beira da minha janela, batendo contra o muro a bola. Eu estou lá acordado, 7 horas da manhã tá ele. Tuf, 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 bola. Você acorda. Então, assim, são N problemas de distúrbios sonoros que realmente as pessoas não têm essa conscientização e outras pessoas têm conscientização, porque ela sabe que o filho dela vai chorar, tanto é que ela tira o filho dela. Ela liga, a gente já teve uma vizinha que ligava às 6, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ligava o liquidificador dela. Né? Mas onde ela ligava? Na cozinha da piscina, que ficava na beira do meu quarto. Ela não ligava dentro da casa dela para não acordar todos os moradores da casa. Então, assim, são coisas que as pessoas dizem. Então, são diversas situações de falta de respeito, mas que eu acho que a falta de respeito realmente você tem que educar, você tem que fazer ações educativas, tentar fazer com que as pessoas se convençam que esses processos todos que aconteceram na justiça não são exclusivos de uma pessoa que tem problemas, que nós somos os antissociais. Pelo contrário, eu acho que a gente cada vez mais fazer eventos assim demonstram que nós estamos querendo resolver, nós estamos querendo debater, nós estamos querendo externar a problemática e que a gente quer viver com uma qualidade melhor, e qualidade melhor significa, inclusive, dar mais emprego. Então, por exemplo, se o Ivaldo disse assim, o dono de pai está dando emprego. Não, você pode dar mais emprego. Você pode dar emprego para a pessoa que vai construir a sala de estúdio, para o músico arrumar o seu lugar para estudar. Então, tem milhares de coisas. Essa situação ela vai gerar outras... Não vai fechar a porta, a pessoa não vai deixar de contratar o músico. Não, ela vai se moldar dentro daquela questão. É importante também frisar que tem detalhes. O doutor Renato, ele deve lembrar de Boate Kiss. Boate Kiss foi um terror no Brasil. Rio Grande do Sul, né? Morreram várias pessoas na Boate Kiss. E a história começou, se vocês forem lembrar o julgamento, e é importante divulgar isso e dar... Começa porque um vizinho do lado reclama da boate e a pessoa investe num revestimento barato, entendeu? Que tocava fogo, que pegava fogo. Então, essa problemática do isolamento, ela vai ser tratada depois. Eu dei uma olhada no YouTube, algumas pessoas falando, mas meu vizinho bate a bola, para tudo tem saída, entendeu? Eu já vi em Recife, por exemplo, uma vez eu fui alugar um apartamento em Recife, quando eu subi para ver o salão de festa, não, ninguém entra aqui não. A pessoa conseguiu, na justiça, interditar todo o salão de festa que era no último andar, porque ela tinha um filho pequeno, e ele disse que quando a pessoa batia a bola no andar de cima, que era no terraço, lá no salão de festas, no último andar do edifício, ele praticamente ouvia a bola dentro do quarto do filho dele, o filho dele não conseguia dormir e estava prejudicado. Tem diversos casos no Brasil de vitórias de pessoas que conseguiram ganhos de causa nesse sentido. Não sei se Conceição quer falar. Eu queria só compartilhar que, no nosso caso, o maior problema era essa vizinha que já era provocativa. Já era uma questão de provocação, soltar o cachorro às 5h30, ela já tinha plena consciência, já haviam várias notificações, a gente tentava dialogar. É o mesmo caso, o liquidificador, o cachorro e crianças das 5h30 da manhã com aquelas buzinas de torcida de futebol embaixo da nossa janela. Então, aí já se vê. E os comentários, tudo está registrado, está num processo. E o que eu queria comentar aqui, que houve um pedido de liminar, que foi atendido. Então, assim, isso nos trouxe um pouco de paz e sossego. Muito embora dentro do próprio condomínio, da administração, hajam muitos problemas. Então, a nossa solução...
A nossa solução foi entrar na justiça, né? É um desgaste, eu vi aqui comentários, é um desgaste, você perde um tempo enorme, você se sente indignado, revoltado, mas foi, ou era isso, ou era nos mudar na incerteza de ir para um local tranquilo, né? Eu gostaria de passar a palavra agora para Carol. Mas as ações educativas, Conceição, desculpa, elas são importantes como essa que você está fazendo. Eu acho que esse evento tem que terminar e ele tem que continuar mais eventos pelo Brasil, tentar a gente adquirir mais pessoas, a gente tem que fazer as pessoas serem mais ouvidas. E como o Ivaldo mesmo disse, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam. A gente não pode ficar educado em casa e só se mudando. Então, você está de parabéns para tocar nesse tema. Eu acho que tem que voltar a isso, né? Tem pessoas aqui de Salvador assistindo, da Bahia. Lembre que na Bahia, a gente tem que lembrar que em Recife o carnaval saiu de Boa Viagem, que era na beira da Avenida Boa Viagem. A comunidade conseguiu tirar todos os blocos de carnaval da principal avenida, que era a Avenida Boa Viagem, quando a gente morava lá, e fez isso e fez com que as pessoas fossem arrumar seus espaços. Então, acho que a comunidade tem esse poder, sim. A gente tem que se empoderar. Ok, muito obrigada, Ayrton. Carol, por favor, 5 minutinhos. Ok. Então, pessoal, o mais importante de tudo isso, de toda essa... Oi? Tá dando certo? Eu ia pedir para você falar do Inaves, tá? Por favor. Isso. Depois de estar sofrendo isso, eu percebi que precisaria agir, né? Que não iria adiantar ficar esperando uma solução. As leis existem, mas muitos sistemas não funcionam, como eu disse para vocês, assim, todo mundo fica com a batata quente, a perturbação do sossego é uma batata quente que ninguém quer pegar. A prefeitura não quer pegar, a polícia não quer pegar, a polícia militar não quer pegar, a delegacia, e assim vai empurrando um para o outro. E através dessa necessidade de um socorro, de ver tantas vítimas abandonadas, nós tivemos a ideia, o nosso grupo, né, que é o Pela Criminalização da Perturbação ao Sossego, além de criar projetos de lei, a gente criou o INAVES, né, que é o Instituto de Apoio Nacional de Apoio a Vítimas de Violência e Insalubridade Sonoras, que envolve também aquele funcionário que está trabalhando no bar e é submetido ao barulho do bar e não pode nem usar um EPI. Então, o Instituto ele vai ajudar todos os tipos de vítimas, de todos os ruídos, tanto com apoio jurídico, como apoio emocional, com psicólogos, nós teremos parcerias, está em formalização ainda, e justamente pela falta de ação que a gente vê das instituições que deveriam ajudar a população, né? E eu peço para as pessoas não terem medo de lutar. Por exemplo, eu tenho mais de 32 boletins de ocorrência, inquéritos, tenho 2 processos na Justiça Civil, e mesmo que não vai tendo pequenas vitórias, mas para não parar de lutar, porque é isso que consome a saúde das pessoas, é ver a situação piorando a cada dia, porque a situação não melhora. A gente tem um grupo que a gente até conversa e fala que parece barata, que perturbador vai brotando do esgoto, né, literalmente, você consegue livrar um, vem outro, e é por isso que a gente não pode parar de lutar, a gente tem que agir. E o grupo Pela Criminalização da Perturbação ao Sossego tem também o Todos contra a Perturbação ao Sossego, que é da Ariane. A gente se uniu para ir atrás de projetos de lei. Nós já temos um projeto de lei aqui com o deputado Olim, que abraçou a causa, que é o PL 870, de 2021. Então, nós estamos realmente correndo atrás de melhorar a situação das vítimas. E assim que o INAVES estiver formalizado, vai poder ajudar a nível nacional todas as vítimas, não somente as que estão aqui em São Paulo. E nós temos células de apoio nos estados e pretendemos ainda ajudar muitas vítimas que hoje se sentem sozinhas e completamente desamparadas, como eu me senti em 2019. Eu queria agradecer também ao Dr. Renato, que tem tido muita paciência comigo desde 2019, que a gente se conheceu, e ele tem me ajudado juridicamente nesse aspecto, a doutora Thais também, do meu grupo, e assim a gente vai tendo esse conhecimento e apoiando um ao outro, e buscando conhecer essas entidades, esses grupos que estão crescendo no país com esse movimento para ajudar idosos que estão sofrendo muito, perseguição com barulho, e de uma maneira geral, toda a sociedade, né?
E falar para as pessoas não desistirem de lutar. Pode ser cansativo, mas desistir de lutar não é uma opção. Obrigada, Conceição. Obrigada, Carol. Eu acho que todos nós estamos vendo aqui que o desgaste é grande, como o doutor Renato falou. É uma guerra, é uma batalha, né? É uma pena que a gente tenha que entrar em guerra para chegar à paz, porque eu acredito que o objetivo final é viver em paz, né? Eu gosto muito de lembrar do que nós temos escrito na nossa bandeira, ordem e progresso. Eu acho que é um lema muito interessante. Se tudo tivesse mais organizado e as pessoas olhassem o próximo com empatia, assertividade, nós teríamos progresso, uma qualidade de vida melhor, né? Um bem viver, como a Sônia escreveu aqui nos comentários. E já faltam 10 minutos para nós completarmos 2 horas. Eu queria deixar esse tempo para o senhor, doutor Renato, né? E passado esse tempo, eu faço os meus agradecimentos, minhas despedidas. Mas eu queria que o senhor fizesse um apanhado ou enfatizasse agora nesses 10 minutos o que o senhor acha importante que as pessoas saibam. Bem, fique à vontade, eu não quero nem comentar para não gastar o tempo, por favor. Bom, isso que a Carol acabou de falar, eu acho que é uma das coisas mais importantes, de que, primeiro, as pessoas têm que se unir para buscar resolver melhorias no tocante à questão da perturbação do sossego, seja agindo. Por que agindo? Porque agindo você vai criando a concepção, a cultura de que houve barulho, houve uma ação, teve uma reação. E essa reação ela é importante para que a pessoa pense 2 vezes antes de fazer barulho. Ainda que exista essa cultura do barulho, infelizmente, aqui para nós. Eu até estava lembrando, Conceição e o professor Ivaldo aí, que também são de João Pessoa. Eu estive aí o ano passado, eu fui fazer uma caminhada em frente à praia de Manaíra, que eles fecham a rua lá para o pessoal fazer uma caminhada, né? Logo depois que eu passei em frente ao Hotel Tambaú, o famoso Hotel Tambaú, parece que ele fechou, né, o Hotel Tambaú, mas eu passei em frente ao Hotel Tambaú e vi era 5h30 da manhã, e vi uma festa numa cobertura de um dos prédios ali, e em volta, praticamente uns 200 metros em volta, estava escutando essa festa, e com certeza essa festa veio a noite inteira, já era 5h30 da manhã, estavam os jovens lá se divertindo, música altíssima, e eu pensando, mas a polícia não parou essa festa, ou será que ninguém reclamou? O que aconteceu que essa festa não parou até agora? E o pessoal está tocando terror aí nessa festa. E é muito importante, gente, que tenham denúncias, que chamem a polícia, que ajam, que notifiquem, denunciem no Ministério Público, entra no Judiciário, para a gente mudar essa cultura. Eu sei que a gente vai fazendo trabalho de formiguinha, é um aqui e outro ali, mas se a gente trazer mais pessoas imbuídas de ação, de resolver a questão, a gente vai conseguir devagar mudar essa cultura, porque infelizmente é a cultura do barulho. Todo mundo quer ter sossego, mas a cultura que existe é a cultura do barulho. Achei legal o Augusto ter lembrado do que eu falei na terça-feira, e é uma coisa que a gente precisa realmente mudar, tá, Carol? Que é a presidente do INAVS aí, e trazer essa proposta para o pessoal lá, de as autoridades que fiscalizam a perturbação de sossego não precisar de ter uma vítima denunciando. Vou até citar o exemplo da pessoa, a polícia está na rua, ela vê alguém sendo agredido, o que ela faz? Ela vai lá e intervém. A polícia está na rua, ela vê perturbação do sossego, sabe o que ela faz? Nada. Mas tudo não é crime? Tudo não é uma contravenção? Por que ela não faz nada? Por que se ela vê uma pessoa armada, ela intervém? E se ela vê uma pessoa fazendo barulho, ela não intervém? Mas não tem ninguém denunciando barulho. Não tem que ter essa denúncia. E essa tem que ser uma mudança que a gente tem que buscar ela o mais rápido possível. Para quê? A polícia passa em frente a um bar, igual o bar vizinho do Ivaldo aqui. E eu tenho certeza que você já presenciou a polícia passando em frente a esse bar.
que ela fez? Não fez nada. Será que ela entendeu que aquela música ali tá tudo certo, tá tudo tranquilo e não tem incomodando ninguém? Não tinha que ter essa questão, igual a ideia do Augusto é interessantíssima. Passou, viu a perturbação de sossego, já emite um auto de infração ali para o imóvel. Ah, mas é inquilino. Gente, aí vai começar a mudança aí, do inquilino ser responsável por isso aí. O proprietário do imóvel vai ter que começar a colocar essa conta aí para o inquilino pagar, ou o inquilino sai por justa causa, por estar causando perturbação de sossego, tá? E inquilino, infelizmente, é um dos problemas muito sérios que eles não estão nem aí. E qualquer hora estão ali, eles podem mudar para outro lugar, e estão pouco se preocupando com essa questão aí da perturbação de sossego. E quando a outra coisa que o Augusto falou, que eu até anotei aqui, essa questão de ter uma viatura, às vezes uma viatura, você pega uma cidade igual onde você mora, Florianópolis, São Paulo, João Pessoa, que são cidades grandes, até Uberlândia aqui também, que tem 700 mil habitantes, uma viatura é praticamente, assim, nada. Tem que ter inúmeras fiscalizações para isso aí. Aí já é nem uma questão de lei, é uma questão mais de política pública, de prioridade do poder público, de realmente buscar resolver isso aí, tá? Uma coisa importante que o Ayrton falou da questão do processo criminal e civil, por mais que existe toda essa dificuldade das pessoas de ter que passar por um processo, eu sei que não é fácil, eu sei que é trabalhoso, eu sei que é desgastante, mas a gente mudar essa cultura, a gente tem que fazer um enfrentamento, não tem como. Isso que a professora Conceição falou, só tem paz quem entra em guerra. Não tem como. Eu não vou, tô nem aí, não quero resolver isso aí. É uma opção da pessoa, ninguém está aqui, igual o Augusto falou, eu não quero processar, é um direito dele, ninguém é obrigado a processar, mas o processo ele tem um efeito educativo e conceitual na questão do barulhento, ele entender que ele vai sofrer uma consequência, a questão da ação e reação. Gente, outra coisa que é muito importante, quando vocês terem problema de estabelecimento, como igual é o caso do Ivaldo, principalmente, ou quando houver idosos que estejam afetados pela perturbação do sossego, idosos, pessoas com problemas de saúde, estejam afetados por problemas de saúde, que causem o problema, o barulho, acionar o Ministério Público, tá? Eu sou fã incondicional do Ministério Público, e quando você aciona o Ministério Público e ele se convence que você realmente está no direito, que às vezes ele não se convence, tá? Mas quando ele se convence que você está no direito, que você está buscando realmente, está lutando contra um barulho que tem que ser combatido, o Ministério Público ele age como um verdadeiro advogado e ele é muito mais respeitado, porque quando o Ministério Público determina para a administração pública municipal, interditar um estabelecimento, a prefeitura vai lá na hora e interdita. Quando há uma recomendação do Ministério Público para isso. E quando a prefeitura não cumpre essa legislação, ela não cumpre essa determinação, aquele servidor público que não cumpriu, ele vai responder depois um processo por improbidade e por prevaricação, porque ele não está cumprindo a lei federal, Código Penal, que entra aí na questão da prevaricação de não estar cumprindo uma lei que é municipal, e ele não cumpre, ele está deixando, por exemplo, a lanchonete exerceu sem alvará para ter música ao vivo, sem alvará para funcionar após tal hora, e com certeza essa lanchonete, né, Ivaldo, não deve ter alvará para suplantar determinado horário, e você faz a denúncia, o funcionário público não faz nada, ele está prevaricando, ele está deixando de cumprir a lei, e isso tem que ser denunciado no Ministério Público, tá bom, gente? E por fim, já encerrando aqui, professora Conceição, é muito importante, dentro de toda essa discussão, que a gente aqui não está querendo impedir as pessoas de trabalhar, muito menos impedir as pessoas de ter lazer. Acho que todo mundo tem direito de ter seu lazer, todo mundo tem o direito de trabalhar, o trabalho é digno, enobrece as pessoas, mas é preciso haver um equilíbrio entre lazer / trabalho com o direito de sossego, que todo mundo tem direito, tá certo? É isso aí, para finalizar, eu sei que já está estourando o horário, é isso que eu tenho para dizer. Doutor Renato, muito obrigada.
é uma alegria termos passado essas 2 horas agora de manhã, no sentido de ouvir relatos, de trocarmos experiências, de ter uma orientação jurídica em todos esses casos. As pessoas que estão aqui, como já tomaram algum tipo de atitude, conhecem bem a legislação, mas muitas pessoas que que nos acompanharam agora de manhã, ou que vão ouvir depois a gravação, elas muitas vezes estão iniciando no processo, estão sofrendo e não conhecem bem o que fazer, né? Ou muitas vezes acham que o problema está com elas, e é importante que a gente tenha clara essa situação, né? De que precisamos viver em harmonia com todas as pessoas, isso faz parte de princípios de urbanidade, de viver em sociedade, mas isso significa respeitar, né? Ter direitos e deveres, digamos assim. Bem, então já encerrando a manhã de hoje, eu gostaria muito de agradecer a todos que estiveram na nossa mesa, o Dr. Renato Rodrigues, o professor Ivaldo Gomes, Augusto Asciuti, o professor Ayrton Benck, a Carol Velasquez. Eu pediria também que vocês colocassem aqui nos comentários, cada um de vocês, uma forma das pessoas entrarem em contato. Isso também vai estar disponível nas páginas de Facebook e do Instagram, do evento da primeira semana de conscientização do ruído. Eu queria também dar um destaque, se me permitam, ao trabalho do Dr. Renato, porque pode ajudar a todos nós, da mesma forma que Carol já está tendo esse suporte. O Dr. Renato tem um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, tem canais. Ele, inclusive, fornece um e-book gratuito a respeito de toda essa parte legal, para que as pessoas tenham consciência, faz mentoria. Então, eu comento isso simplesmente porque eu fiquei encantada em conhecer o trabalho do Dr. Renato, daí veio a vontade de convidá-lo a participar do evento. Eu já falei isso para ele na segunda-feira, eu não imaginava que ele fosse aceitar, fiquei muito honrada e muito agradecida por todas as contribuições, e eu acho que todos que estão acompanhando também, né? Quem sabe, doutor Renato, o senhor não vai ter agora clientes em João Pessoa e vai expandir aí, né, nos horizontes. Eu espero, porque é um trabalho de ajuda muito grande. Muito bem, amanhã nós vamos ter a nossa última mesa redonda e que vai apontar para alguns caminhos. Hoje, educação foi citado, então nós vamos ter uma professora Juliana Bastos, ela é educadora musical e tem um laboratório de ética sonora. Ela é minha colega na Universidade Federal da Paraíba. Nós vamos ter também o Pablo Serrano, ele é PH, ele é pós-doutor em acústica, então algumas soluções acústica pode resolver, principalmente, eu gosto de ressaltar isso, não é para a vítima, é uma pena que a vítima tenha que incorrer muitas vezes a esse tipo de artifício, mas eu acho que isso deveria ser enfatizado principalmente para a fonte poluidora, né? Da mesma forma que nós fizemos na nossa casa 2 quartos acústicos para evitar incomodar os vizinhos, perturbar o sossego dos vizinhos. Eu acho que essa responsabilidade cabe a um bar, a um restaurante, a uma casa noturna, né? Você ter consciência, muitas vezes, alguma consciência da acústica, né? Dos latidos, do quanto isso pode chegar, como o Augusto falou, 120 dB, e todos juntos buscarmos soluções. E o nosso terceiro convidado é também um advogado, Dr. Iclésio Medeiros, ele é aqui da cidade de João Pessoa, e ele tem fontes de linhas de atuação, tanto na moderação de conflitos, o que é uma coisa muito importante, né? Se você puder resolver o problema antes, através da moderação, do diálogo, é muito positivo, menos desgastante. E quando isso não é possível, você tem que realmente buscar seus direitos, como o doutor Renato falou hoje, buscar as vias judiciais e através de uma guerra que é realmente a todo custo indesejada, o anseio é evitar, né, esse tipo de situação, mas muitas vezes necessária.
né? Então, a todos que nos acompanharam, o meu muito obrigada, sempre os comentários muito intensos, efusivos, e também dizer, né, aos nossos palestrantes que não acompanharam, existem muitos agradecimentos a todos pela participação, pela contribuição. Um bom almoço a todos e até amanhã. Muito obrigada.